E se eu te dissesse que o céu não está em silêncio, que as estrelas, a lua e até mesmo o sol estão enviando mensagens que a maioria das pessoas ignora? Imagine por um instante levantar os olhos e perceber que o que você vê não são simples fenômenos astronômicos, mas sinais proféticos que anunciam um tempo decisivo. O próprio Jesus advertiu nos evangelhos: haveria sinais nos céus que marcariam os últimos dias. E ele não falou em metáforas confusas. Falou de sinais visíveis, claros, que nenhum olho poderia negar. Pense comigo, quantas vezes você já sentiu que algo grande está se aproximando, que as peças do mundo já não se encaixam como antes? Não é coincidência que tantos estudiosos estejam olhando para 2026 com expectativa e temor. As profecias de Daniel, do Apocalipse e as palavras de Cristo parecem convergir em um ponto, e esse ponto está muito mais perto do que imaginamos. Não se trata de superstição, nem de alarmismo barato. Estamos falando de advertências divinas, cuidadosamente registradas na Bíblia, aguardando o momento exato para se cumprirem. E enquanto muitos continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo, o céu já proclama que algo está prestes a acontecer. Quando Jesus falou dos últimos dias, ele não deixou o céu fora de sua mensagem. Em Lucas 21:25, disse com absoluta clareza: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações. Essas não são palavras vagas ou embelezadas. São advertências concretas que hoje, mais do que nunca, parecem ganhar vida diante dos nossos olhos. O contexto profético é impressionante. Os profetas do Antigo Testamento, como Joel, também anunciaram que o sol se escureceria e a lua se tornaria em sangue antes do grande e terrível dia do Senhor. E aqui começa a primeira grande virada emocional. Não te estremece pensar que esses sinais não são simples eclipses ou fenômenos naturais, mas mensagens diretas de Deus para a humanidade? Milhões levantam os olhos e veem apenas ciência, mas aqueles que leem as Escrituras entendem que por trás de cada eclipse, de cada alinhamento, há um chamado urgente ao arrependimento e à preparação. Não é por acaso que cada geração esperou por esses sinais, mas somente a nossa parece vê-los se manifestar com tanta frequência e de forma tão dramática. Imagine a mistura de temor e esperança que os discípulos sentiram ao ouvir Jesus descrever um céu abalado, um universo inteiro testemunhando que o tempo está se esgotando. Agora pense em nós, vendo como essas mesmas palavras parecem se cumprir com precisão matemática. Não estamos falando de teoria. Estamos falando de profecia cumprida diante dos nossos olhos. Uma profecia que não busca nos assustar, mas nos despertar. Deixe-me te perguntar de coração para coração: o que você sente quando olha para o céu à noite e lembra que Jesus prometeu sinais visíveis antes de sua volta? É esperança que invade o seu peito, ou medo ao pensar que talvez não esteja preparado? Muitos leem essas profecias como se fossem relatos antigos, mas a verdade é que cada palavra aponta para o nosso tempo, para a sua vida e para a minha. Não é teoria, é um chamado pessoal. E quero te convidar a algo simples, mas poderoso. Escreva agora mesmo nos comentários a frase: Senhor, abre meus olhos para os teus sinais. Esse pequeno ato de fé pode parecer insignificante, mas na realidade é uma declaração pública de que você não quer ser daqueles que dormem enquanto o céu fala. Suas palavras também podem ser a faísca que desperte outros que lerem seu comentário e entendam que não estão sozinhos nesse despertar profético. O primeiro grande ponto que Jesus deixou claro sobre os últimos tempos é que os céus seriam abalados com sinais visíveis. Em Mateus 24:29 ele disse: o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Não se trata de linguagem poética, mas de uma revelação gradual que mostra como toda a criação
será usada como palco profético. Consegue imaginar olhar para o céu em uma noite aparentemente normal e, de repente, ver a lua mudar de cor, o sol escurecer inesperadamente ou luzes estranhas cruzarem o firmamento? Para muitos será motivo de confusão e medo, mas para aqueles que conhecem as Escrituras, será a confirmação de que as palavras de Cristo estão vivas e se cumprindo. Esses sinais celestiais não são um adorno na narrativa bíblica. São advertências desenhadas para despertar um mundo adormecido. Cada eclipse, cada alinhamento, cada fenômeno incomum no céu é como um toque de trombeta que nos lembra que o tempo avança para um desfecho inevitável. E o mais impressionante é que os cientistas podem explicar o como, mas somente a profecia revela o porquê. Essa diferença é o que transforma um simples evento astronômico em uma mensagem divina. Quando olhamos ao redor, vemos que esses sinais celestiais já não são algo distante ou exclusivo dos textos antigos. Nos últimos anos, o mundo inteiro tem sido testemunha de eclipses totais que cobrem continentes inteiros, de luas vermelhas que se alinham justamente em datas marcadas pela profecia, de estrelas cadentes que se multiplicam como se o céu estivesse tentando chamar nossa atenção. E o mais inquietante é que tudo isso acontece em um tempo de convulsões políticas, guerras anunciadas e um clima global que parece gritar que algo fora do comum está ocorrendo. O Apocalipse nos adverte que esses sinais não são coincidência, são advertências globais para uma humanidade que confia demais em sua ciência e tecnologia, acreditando que pode controlar o futuro. Mas me diga, de que servem os avanços, a riqueza ou o poder, se o próprio céu começa a mostrar que o relógio de Deus avança rumo a 2026 com precisão inquebrantável? A profecia não busca nos atemorizar, mas abrir nossos olhos. E é aqui que tudo se conecta. O que parecia um simples fenômeno astronômico se transforma em um lembrete urgente de que Jesus falou sobre este tempo, o nosso tempo, com detalhes que hoje é impossível ignorar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece que essas profecias bíblicas não são um simples relato, mas uma mensagem urgente para os nossos dias. E quero te pedir um favor muito simples, mas que pode ter um grande impacto. Dê um gostei neste vídeo e compartilhe com alguém que também precisa abrir os olhos para o que está acontecendo no céu. Cada clique seu não é apenas um gesto digital. É uma forma de expandir essa verdade e permitir que mais pessoas despertem antes que seja tarde demais. Talvez sua ação hoje seja a faísca que acenda a fé em alguém que ainda não entende o que Deus está mostrando através desses sinais celestiais. Há um terceiro ponto nessas profecias bíblicas, que geralmente passa despercebido, mas que muda todo o panorama. Jesus não falou apenas de eclipses ou da lua tornando-se em sangue, mas também de que os poderes dos céus seriam abalados. Isso significa que não estamos diante de meras alterações da natureza, mas de um movimento espiritual que abalará os alicerces invisíveis do universo. Pense nisso. Enquanto o sol se escurece e a lua reflete um vermelho profundo, não se trata apenas de luz e sombra, mas de um lembrete de que o céu e a terra estão alinhados em uma mesma mensagem. O rei está às portas. Imagine milhões de pessoas olhando para o firmamento. Algumas com medo, outras com espanto e umas poucas com lágrimas nos olhos, porque entendem que as palavras de Cristo se cumprem em sua geração. Esse será o verdadeiro clímax. Não um fenômeno isolado, mas a certeza de que o que parecia tão distante já está aqui, tocando a nossa história. E o mais impactante é que esses sinais celestiais não se limitam a anunciar desgraças. Também preparam o coração dos que esperam com fé, mostrando que a escuridão não tem a última palavra. E agora quero que pense nisso com total sinceridade. Se os sinais celestiais já estão aqui, se as profecias de Jesus começam a se cumprir com tanta precisão, onde você escolhe estar quando o céu se abalar? Não se trata apenas de informação.
Trata-se da sua vida, da sua fé e da sua preparação para o que vem. Por isso, te convido a dar um passo de fé agora mesmo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir essas verdades proféticas. Cada vez que você apoia este conteúdo, ajuda mais corações a despertarem antes que seja tarde demais. E não pare aqui. O que acabamos de ver é apenas o começo. No próximo vídeo, vamos aprofundar em outra das profecias mais surpreendentes. Uma revelação que conecta diretamente com o que falamos hoje e que pode mudar a forma como você entende o tempo em que vivemos. Permaneça atento, porque o que vem é ainda mais impactante do que você imagina.